A gente precisa discutir aqui por que o governo Lula, e aqui eu vou fazer uma crítica, todo mundo tá falando assim, vocês ficam passando pano, por que eu quero trazer a Shein aqui pro Brasil pra fazer roupa descartável aqui no Brasil, ao invés de estimular um mercado que faz roupa durável, roupa de verdade? Antes da gente discutir se essa ideia faz sentido ou não, a gente precisa entender o conceito que se criou, e isso se criou assim, há muito tempo, de crédito de carbono. Então, qual que é a ideia por trás do conceito de crédito de carbono? A ideia é, existe uma quantidade de X de carbono que a atmosfera pode absorver e processar, sem que isso aumente a quantidade de carbono na atmosfera, ou seja, sem que isso agrave as questões de mudanças climáticas. Beleza? Tudo que é acima disso piora a quantidade de carbono, que piora as questões da mudança climática, porque você está jogando carbono demais na atmosfera. A ideia do crédito de carbono é, existem duas abordagens que você pode fazer. A primeira é você pegar esse montante de carbono que a atmosfera consegue absorver, dividir isso de alguma maneira entre os países, então pode ser de acordo com a população, existem vários trabalhos discutindo qual que seria a melhor maneira de discutir isso, mas, por exemplo, vamos partir do princípio que você diminui, que você divide pelo tamanho da população, e aí você vai ter países como os Estados Unidos e o Canadá que estouram esse limite, e você vai ter países como os países... Eu ia citar o Brasil, mas não faz sentido citar o Brasil, porque o Brasil também estoura esse limite, principalmente baseado no agronegócio, baseado na criação de gado e na queimada de florestas. Mas vamos pegar, por exemplo, a Nigéria, que tem uma população relativamente grande, e aí a Nigéria, por não ter um desenvolvimento industrial tão grande, e a gente sabe por que isso aconteceu, as razões do que foi feito historicamente com o continente africano, a Nigéria que teria carbono sobrando. Então a primeira lógica é, eu não atingi o meu limite, eu tenho um saldo positivo. Os Estados Unidos têm um saldo negativo, ela compra esse saldo positivo da Nigéria. Então eu compro o direito de poluir de outros países. Então eu teria um crédito de carbono. Esse crédito de carbono seria comprovado com papéis, com ações, vamos dizer assim, e aí você conseguiria criar um mercado de crédito de carbono. Então, um mercado como a Bolsa de Valores de crédito de carbono. Então, eu teria um lugar para negociar esses créditos de carbono e ao fazer esse negócio, eu vou permitir que uma fábrica ou um país poluam ou produzam mais carbono para a atmosfera do que eles eram capazes de, ou eles tinham a liberação para produzir. Uma outra coisa bem interessante que esse sistema prevê é que do mesmo jeito que uma bolsa de valores, ele também permite especulação. Então qual que é a lógica? Eu não preciso, Emílio, ter carbono para vender. Eu posso comprar o carbono que o Márcio tem para vender, segurar e colocar no mercado quando o mercado está em alta. Então a ideia sempre foi gerar um mercado de carbono. Riqueza a partir da liberação para poluir. Eu teria um ticket na bolsa, ou eu criaria uma bolsa específica para monetizar, para gerar especulação, para fazer um mercado que rodasse em cima desse crédito de carbono. E aí esse mercado seria regulado pelo mercado. Então, se a demanda está baixa, o preço cai, se a demanda está alta, o preço sobe, e assim por diante. Além disso, uma outra proposta que se faz é produzir créditos de carbono. Então, qual que seria essa lógica? A lógica é, eu compro uma terra, eu vou dar um exemplo, tá? Eu compro um pedaço de terra, eu compro um espaço, venho aqui no Brasil e gasto R$1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e compro um pasto, vou ali perto da Mata Atlântica e compro algo que foi degradado, eu vou plantar árvores, essas árvores a princípio vão captar esse carbono, então eu crio uma forma de calcular em tantos hectares de floresta no Brasil, se eu plantar essas árvores e essas árvores ficarem por 100 anos ali, quanto carbono vai ser captado na forma de árvore, isso me dá os créditos que eu coloco na bolsa. Então eu vou pegar e vou colocar isso na bolsa. Vou colocar isso lá na bolsa de valores. E aí você começa a ter discussões como a que o Márcio está colocando. Pô, e se eu criar tilápia em tanques?
Eu vou acumular esse carbono na forma de tilápia. Como que isso funciona? Quais que são esses processos que vão permitir que eu tenha créditos para colocar nessa bolsa de carbono? É importante a gente dizer que essa ideia não é necessariamente nova. E é importante a gente dizer que existe uma tendência do mercado a voltar a essa ideia frequentemente. Então, a ideia já foi apresentada, já foi discutida nos fóruns internacionais, já se falou que isso seria uma boa ideia para dar dinheiro para países não desenvolvidos industrialmente, porque eles teriam esses créditos, isso seria um dinheiro que ia entrar nesses países. Já se criou muitas startups para fazer isso e tem alguns trabalhos bem legais, bem atuais, que inclusive misturam crédito de carbono com blockchain, que, como eu já expliquei aqui, é um grande cartório virtual para comprovar as transações e para permitir blá blá blá, tá? Beleza? É nesse contexto do crédito de carbono que as baleias entram. Então, como as baleias, elas são animais muito grandes que acumulam carbono, você conseguiria comprar, entre aspas, uma baleia, porque você não está comprando, mas você tem o certificado de que você pagou determinado país ou determinado órgão, ou o que quer que seja que esses caras estão pensando em criar, para adotar aquela baleia. E ao adotar aquela baleia, e aí os caras falam inclusive em valores, tipo 2 milhões de dólares por baleia, isso aumentaria a nossa percepção de que a gente precisa conservar esse bicho, porque ao conservar esse bicho, eu consigo recuperar esses 2 milhões de dólares, colocando esse dinheiro no mercado como crédito de carbono. E aí, a hora que eu coloco isso no mercado, eu vou conseguir de volta esses 2 milhões de dólares que eu coloquei. E aí eu posso gerar especulação. E aí é mais uma forma de ganhar dinheiro. Beleza? Tranquilo? O Márcio está falando aqui, eu lembro das papeleiras querendo contar eucalipto para crédito de carbono. Exatamente isso. Vamos lá. Problemas dessa ideia. Por que essa ideia tem problemas na raiz? O primeiro problema que se encontra é que a gente não consegue entender ainda se eu consigo compensar a poluição produzida na China plantando árvore no Brasil. Certo? A gente não tem dados, não existe ciência que comprova que essa ideia faz sentido. Não existe nada comprovado de que isso vai dar certo. E, quando os experimentos foram feitos, existem outros problemas que a gente precisa considerar. Então, tem um trabalho bem legal que mostra que uma das startups que se propuseram a plantar árvores tiveram problemas de queimada, por exemplo. Por quê? Porque florestas jovens, florestas mais baixinhas, brotinhos, têm uma tendência muito maior a queimar do que outros tipos de florestas mais bem estabelecidas. Então, apesar de, para um grupo de pessoas, a ideia do crédito de carbono parecer uma ideia interessante, e aí aqui a gente está falando inclusive de geração de riqueza a partir de carbono, de especulação em cima de carbono. E aí, por exemplo, vamos imaginar que eu abri uma empresa para plantar árvore. E aí eu vou vender esses créditos de carbono, comprei uma área, e eu não consegui vender, ou esse valor caiu demais, e o valor da minha empresa caiu demais. Quem vai cuidar daquelas árvores? Quem vai cuidar daquele espaço? Então, dentro da academia, dentro de um grupo de especialistas que discutem isso, a ideia do crédito de carbono, ela parece, pelo menos para esses especialistas, os artigos estão na descrição da live de hoje, ela parece muito mais uma forma de vamos gerar mais riqueza, vamos gerar... Tem uma galera falando de NFT, parece NFT de crédito de carbono, do que de discutir se o problema real da mudança climática, certo?
A Andrea perguntou, o que muda na realidade? Dar dinheiro para um país, continuar subdesenvolvido para que eu continue jogando fumaça na atmosfera? Tem essa discussão também, Andrea. Então, vamos dar uma graninha para aquele país ali para que eu continue fazendo o que eu sempre fiz e que gerou o problema que a gente está gerando. O Leonardo falou, vi um vídeo recentemente no Minuto da Terra que falava que a captura de carbono em forma de árvore não é tão eficiente quanto em forma de um ecossistema complexo. O crédito de carbono considera o ecossistema apenas as árvores. Então, Leonardo, essa é uma questão super importante que você trouxe. E aí volta para o que o Márcio escreveu anteriormente. Então, as indústrias de papel, por exemplo, elas queriam colocar plantio de eucalipto no esquema de crédito de carbono. E aí assim, ó, o Minuto da Terra não está errado. Só que no final das contas o que ele está falando é de complexidade de sistema e que sistemas mais complexos com mais espécies conseguem ocupar o espaço melhor e por isso as árvores desse ambiente, por ocuparem melhor esse espaço, por ocuparem o espaço inteiro, conseguem captar mais carbono. Então faz sentido o que eles falaram. Além disso, você vai ter outras coisas crescendo ali naquele ambiente. Então, se eu for comparar, por exemplo, a biomassa de 1 metro por 1 metro por 1 metro de Mata Atlântica com a biomassa de 1 metro por 1 metro por 1 metro de plantio de eucalipto, provavelmente, eu não tenho esse dado aqui, por isso eu estou dizendo provavelmente, mas tem lógica, 1 metro por 1 metro por 1 metro de Mata Atlântica vai capturar muito mais carbono da atmosfera do que quando a gente está falando de eucalipto, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você faz depois. Então, a hora que a papeleira planta eucalipto e colhe esse eucalipto, como que isso impacta no ambiente? Então a gente vai plantar floresta para deixar lá, a gente não vai plantar floresta. Então no final das contas, o que se discute é que seja adotar baleia, seja plantar floresta, essa ideia de crédito de carbono ela é uma forma de catalisar em cima da mudança climática, que tem um sentido biológico, que aparentemente faz um sentido, mas que não deu certo ainda, porque no final das contas, ninguém vai comprar isso porque ninguém está ligando muito. Porque se os países ou as empresas ligassem para isso de verdade, se isso não fosse só uma forma de marketing, elas estariam pensando em estratégias para diminuir a sua produção de carbono e jogar na atmosfera. Então, a hora que a gente... E aí aqui a gente volta a falar o que a gente sempre fala aqui no Blá Blá. É só uma solução de tapar o sol com a peneira para um problema que é real. A impressão que eu sempre tive quando eu escutei crédito de carbono é que isso só serve, e aí eu não estou falando só, essa é a minha impressão, corroborada pelo que os especialistas falam, para que as pessoas durmam melhor. Ah, então eu comprei um tênis, e tem empresas que fazem isso, e essa empresa foi lá e plantou uma árvore. Mesmo partindo do princípio que ela plantou essa árvore, isso só serve para eu ficar com a consciência um pouco mais limpa. Beleza? Então, essa é a grande questão. A grande questão é, a hora que você comercializa algo, você não está nem pensando nesse algo. Aí o Orc escreveu aqui, ó, enquanto plantar árvore der menos lucro do que plantar soja ou pasto, não vai dar certo. Não é essa a questão. A questão, no final das contas, é sempre ligada a consumo. Então a gente precisa discutir, Orc, estrutura social para entender por que metade das áreas plantadas do mundo são desperdiçadas a hora que a gente joga comida fora. Ou por que a gente não está discutindo o consumo de carne. Ou por que a gente não está discutindo formas alternativas de produzir energia. Ou, principalmente, formas alternativas de reduzir o consumo de energia. Então a gente sempre acha uma solução de engenharia ou uma solução financeira para um problema que não necessariamente é de engenharia ou financeiro. Então, ao invés dos caras estarem fazendo startup ou o que quer que seja para achar maneiras mais eficientes ou para pensar em diminuição de consumo ou para pensar em qualquer coisa que seja, eles estão pensando em como jogar satélite na atmosfera para acompanhar a baleia,
para vender o direito sobre essas baleias num mercado que vai especular em cima da quantidade de carbono que essa baleia capta na atmosfera, partindo do princípio de que essa baleia vai morrer e vai ficar presa lá no fundo do oceano, prendendo carbono. Então, olha o caminho que a gente dá para não ter que discutir que o problema do mundo é sistêmico e que a gente precisa discutir esse sistema antes de achar qualquer solução. Então a gente dá uma puta de uma volta que daí você consegue inclusive justificar o Elon Musk jogar mais satélite, porque daí a gente vai conseguir acompanhar todas as baleias do planeta e aí a gente vai conseguir dar um nome para cada uma delas. E aí eu vou chegar pro Márcio e vou falar para ele: Márcio, me dá 2 milhões de dólares. Aí o Márcio vai me dar 2 milhões de dólares e a Mariazinha vai ser a baleia dele. Aí o Márcio vai falar: sou o detentor da Mariazinha. Está aqui a quantidade de carbono que a Mariazinha retém da atmosfera. Apple, compre o meu direito pela Mariazinha, o do carbono que a Mariazinha prendeu, para que você possa poluir mais produzindo iPhone na China. Ao invés da gente estar discutindo se a gente precisa trocar de iPhone todo ano. Se faz sentido a gente vender 17, 20 milhões de telefones todos os anos. A questão aqui não é financeira, a questão aqui é que a gente está tapando o sol com a peneira. E a gente ainda está tentando gerar dinheiro com isso. Então, olha que caminho que a gente faz antes de eu chegar para a Apple e falar: pare de produzir carbono. Diminui a quantidade de consumo. Muda a matriz energética. A gente não precisa de mais carro no planeta. A gente não precisa mais de mais telefone no planeta. Vocês não precisam ter 30 pares de sapato no armário de vocês. Vocês não precisam ter 50 camisetas. Vocês não vão ser pessoas melhores por isso. Vamos repensar o consumo? Não. O caminho mais fácil é gerar uma outra maneira para gerar mais consumo. Vamos gerar um mercado novo, que é o mercado de carbono. Então, aí o Rafael falou assim: e o que acontece com a Mariazinha quando um pesqueiro, um navio de pesquisa norueguês ou japonês resolver pegar ela? Aí ele tem que te indenizar ainda. Ainda eu crio um mercado. Olha só que interessante, Rafael. Como eu tô acompanhando as minhas baleias via satélite, eu sei quem pegou e eu vou lá e vou processar ele, porque aquela baleia me pertence. Eu tenho direito a essa baleia. Então eu ainda preciso criar um sistema de leis que garanta o direito que eu tenho por ter adotado aquela baleia e por comercializar aquilo. Então olha a volta que você está dando, olha o caminho que você está dando para não ter que discutir a sério o problema de carbono. Então é uma solução que não pegou ainda e, de novo, a gente pode ver aqui, eu estudo isso desde quando eu estou no ensino médio. Então é uma solução que não faz muito sentido, que não pegou porque não faz sentido. O Thiago perguntou: é impossível falar sobre esse tema sem falar de obsolescência programada? A gente já falou aqui, eu concordo com você. Obsolescência programada é uma invenção real, oficial, e que realmente precisa ser discutida. A gente precisa discutir, por exemplo, se a gente precisa trocar de celular sempre. A gente precisa discutir, senão, por que as empresas de celular fazem celulares que não dá para arrumar mais. Por que as coisas que a gente faz são descartáveis. A gente já conversou aqui sobre mercado de roupa. Por que a gente faz roupa descartável? A gente precisa discutir aqui por que o governo Lula, e aqui eu vou fazer uma crítica, todo mundo fica falando assim: vocês ficam passando pano, por que eu quero trazer a Shein aqui para o Brasil para fazer roupa descartável aqui no Brasil, ao invés de estimular um mercado que faz roupa durável, roupa de verdade aqui no Brasil? Por que o Brasil não lidera uma mudança têxtil sustentada pelo governo? Por que eu vou dar isenção fiscal para a Shein,
vir aqui para o Brasil produzir roupa vagabunda, ao invés de eu criar um mercado têxtil no Brasil gigantesco. A gente tem 220 milhões de pessoas que produzem roupa boa e de qualidade e liderar o mundo nesse caminho. Então por que que... Ah, não, mas a Shein vai investir 750 milhões de... Meu, foda-se o que a Shein vai investir aqui. Eu não tô ligando para o que a Shein vai investir aqui. A gente deveria estar fazendo roupa de qualidade para a nossa população, inclusive subsidiada para a população pobre. Francisco falou para gerar emprego. Gera emprego interno, cara. Para de dar isenção fiscal pra gente de fora vir explorar a gente. A hora que a isenção fiscal acabar, o cara vai embora. Empresário não gera emprego. Quem gera emprego é pessoa, é um pouco de consumo e é governo.